Você vê, a carta de fundação do Brasil, digamos assim, é a de Pero Vaz de Caminha, que inclusive ficou séculos perdida. Essa carta foi reencontrada. Sério isso aí? Eu acompanho o professor Rafael Tonon, que é um grande historiador, inclusive muito católico. Ele falou da história dessa carta que ficou perdida numa biblioteca em Portugal e foi achada praticamente agora no século XX. A carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei agora esqueci o rei de Portugal na época. Escreve pro rei de Portugal contando sobre o Brasil. Nessa terra... Cara, não tem nada ali. Por Deus, pega o texto da carta. Portugal não vem pro Brasil da mesma forma como os espanhóis foram para alguns lugares. Portugal tinha uma peculiaridade. Portugal é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Sim. Minúsculo. Todos os estados, na época, estados emergentes da Europa, expandiram território. Com guerra, conquista, queriam expandir território. Portugal tinha a Espanha do lado, que tinha uma série de tratados amistosos, e para trás só tinha água. Portugal não tinha para onde expandir. O sonho de Portugal era expandir território para quê? Para crescer. Portugal queria crescer economicamente, politicamente, claro, como qualquer estado. A gente foi de exploração, a gente não foi de colonização. Discordo, cara. Sério? Se nós tivéssemos sido um estado colonizado pelos espanhóis, eu concordaria com você. Que seria de exploração. Porque os espanhóis tinham muito mais essa filosofia de exploração. De espólio mesmo. Isso. Para engrandecer o Império Espanhol e fortalecer as suas alianças na Europa. Então, aqui tudo era extraído. parceria. Sim, era extrativismo. Portugal não tinha essa mentalidade. Portugal queria expansão. Então, mais do que levar coisas daqui, eles trouxeram coisas de lá. E muita coisa. Tudo que tinha em Portugal passou a ter no Brasil. Para você ver, você nunca parou para pensar por que na América Latina você tem um monte de paiseto de língua espanhola dividido e um único de origem portuguesa de norte a sul? Você vê, o território brasileiro praticamente equivale ao resto dos estados de origem espanhola inteiro. Você tem um Chile aqui, uma Argentina... Mas isso foi um acordo entre Espanha e Portugal, não? Que um ficaria com a parte... mas na verdade esse tratado não foi muito seguido, o que foi o de Tordesilhas, né? Isso. Se você olha lá a linha do tratado de Tordesilhas, você vê que ela passa bem no meio do Brasil. Principalmente na Amazônia. Mas depois, o que foi feito? Como os portugueses já tinham avançado a linha, isso é uma informação que pouca gente veicula... Se você olha o Tratado de Tordesilhas, ela passa mais ou menos ali do Pará, do estado do Pará para cá. Tinha toda aquela faixa a oeste. É muito maior, muito maior. Porque... Espanha estava ocupada, os espanhóis estavam ocupados com uma série de conflitos na costa colombiana, venezuelana e guerra. Os espanhóis eram extremamente sangrentos, cara. Eles bateram muito de frente com os povos nativos. Na base da porrada. Você acha que eles desciam, eles demoraram séculos para descer território, continente adentro, para fazer alguma coisa. Que eles vinham limpando também, e Portugal vinha vindo. Vinha vindo, porque Portugal não tinha isso, cara. Ah, tem índio aqui? Dá um espelho ali pra eles. Vamos casar com eles. Português. Me diga um brasileiro que tem a raça pura aqui, cara. Não tem. Nenhum tem raça pura. Isso até me deixa desconfortável. Assim, o povo fala assim, você não pode falar disso porque você não é dessa raça. Não tem brasileiro puro, mano. Não tem nenhum. Todo mundo aqui é misturado. Isso aqui é outro assunto que vai longe. Eu fico puto com esse negócio de raça, não sei o que do Brasil. Olha, se tem um país que não podia estar defendendo esse tipo de ideia, de tributo racial, é o Brasil. Aqui todo mundo é misturado. Portugal era assim. Você conta nos dedos em relação às dominações espanholas, não tem comparação a quantidade de conflitos que nós tivemos aqui. Foram conflitos de outra índole. Portugal foi avançando. Depois, o que precisou fazer? Como Portugal feriu o Tratado de Tordesilhas, porque quando foi ver, nós já tínhamos colonizado o Pará para cá, Amazonas, Roraima, Acre. A Espanha exigiu pagamento por esses territórios. Então foi preciso coletar uma grande quantidade de ouro
no Brasil Que tinha para pagar. bastante. Aí você aprendeu na escola, Portugal roubou todo o nosso ouro e levou para Europa. Para quê? Para quê? Você sabe para quê que levou? Onde tá o nosso ouro? Nem em Portugal não tá. Tá na Espanha, porque foram não sei quantas toneladas de ouro para comprar os nossos O territórios, restinho ali. para manter-nos uma nação. Uhum. Então não levou para o seu usufruto assim pessoal, até poderia dizer Portugal. Aí comprou Se uma apro- terra, né? Na época era Portugal não deles. via o Brasil como não sendo Portugal. E isso começou no século XIX. Tô falando 16, 17, 18. Uhum. Nós éramos colônia. Para o português não fazia diferença Lisboa e Rio de Janeiro. Não tinha Era tudo isso. deles, é. Tudo. Portugal trouxe o que Portugal tinha de melhor para cá. Diferente das colônias espanholas, Mas que trouxe eram uma usadas família assim. real, né, pra cá. Até a família. Isso, me diga uma coroa europeia que tenha se mudado para colônia na América. É. O rei da Inglaterra veio para cá morar nos Estados Unidos? O rei da Espanha em algum momento morou no México, ou na Colômbia, ou na Argentina? Não. Nós somos o único país cujo imperador veio se instalar aqui. Porque Portugal não via diferença. Quer dizer, se eu não vejo diferença, eu vou melhorar aqui e estragar ali? Não tinha isso em Portugal. Então, assim, eu sempre acreditei a partir dessa ótica, de que nós sempre fomos explorados, bababá.